E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero responder agora a uma pergunta que o irmão fez a respeito de usos e costumes. Nós sabemos que nós vivemos, em uma época onde existe os extremos. Existe a total libertinagem e também tem aqueles que são totalmente ortodoxos, mas no sentido bem severos com relação a tudo. Então acaba ficando uma questão aí sobre 8 ou 80. Ou você é 8 ou você é 80. Né? E nós sabemos que o cristianismo, o que Jesus ensinou, sempre foi o equilíbrio. O equilíbrio é o que sempre fez parte, daquilo que nós chamamos de fé. O radicalismo existe com relação ao pecado, mas nem tudo está na Bíblia e muitas das coisas o Senhor nos ensina a sermos equilibrados, até mesmo no tocante ao julgar. Então me perguntaram a seguinte questão: é errado homem usar bermuda, mulher usar calça comprida? É usos e costumes. É errado mulher se depilar? É errado mulher usar maquiagem, batom, esmalte, todas essas coisas. Então, nós temos que trabalhar da seguinte maneira: a gente trabalha com questões de princípios. Por exemplo, a Bíblia não fala com relação a namoro, por exemplo, um relacionamento, se com quanto tempo de cristianismo eu devo me relacionar com alguém. Ela não fala. Ela não chega e diz, olha, a pessoa recebeu Jesus como Senhor, recebeu Jesus como Salvador. Então você tem que esperar uns 2 anos para você se relacionar com ela. Não, você tem que esperar uns 6 meses para você se relacionar com ela. Não, a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia só diz que não entreis em julgo desigual. Mas a gente trabalha com princípios. Quais são os princípios? É você conhecer a pessoa, é você saber o comportamento dela. Isso mesmo se fosse cristã. Ainda mais alguém que acabou de receber Jesus como Senhor. Então são princípios que norteiam. Nem sempre a gente tem tudo ali na mão, para a gente poder tomar as nossas decisões. A gente precisa de discernimento espiritual. E é nesse discernimento espiritual que a gente tem que separar o que é bíblico e o que é doutrina de homem. O que é coisa de homem e o que é bíblico. Certo? Então, no tocante a esse assunto, veja que o apóstolo Paulo ele vai falar em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 16, ele diz o seguinte, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém, olha a expressão que ele está dizendo aqui, ó, ninguém vos domine, ninguém vos domine ao seu bel prazer, ou seja, ele quer te dominar pelo prazer de te dominar. Não é uma questão bíblica, não é uma questão doutrinária, não é uma questão de corpo de Cristo, não é uma questão de santificação, é uma questão de satisfação própria daquele líder. Ao seu bel prazer, com pretexto de humildade. Olha, não, isso aqui é para Deus, não, isso aqui é para agradar o Senhor. Você não pode fazer depilação, porque isso vai desagradar a Deus. E os anjos estão aqui como testemunhas, você não pode fazer tal coisa. Olha aqui, envolvendo-se em coisas que não viu, ou seja, ele está se deixando levar por aquilo que é da cabeça dele, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. O que é carnal compreensão? Ele só discerne as coisas movido pela natureza humana caída. Ele não consegue ter o equilíbrio do espírito. Por ele não conseguir ter o equilíbrio do espírito, tudo ele vê pecado. Tudo ele vê coisa do diabo. E aí, com um pretexto de humildade quanto aos anjos,
ele chama aquilo de pecado, de erro, né, de Satanás, do diabo, mas é tudo para satisfação da sua própria natureza carnal. Não é algo voltado para a palavra. Então, aquele tipo de líder está dominando aqueles irmãos. Há um domínio debalde inchado pela sua carnal compreensão. Ele lê a Bíblia, mas ele não lê a Bíblia pelo Espírito. Ele lê a Bíblia com a compreensão carnal. Certo? Ele vai dizer assim, ó, e não ligado à cabeça, claro, não está ligado a Cristo, não tem a mente de Cristo, tem a mente da sua carnalidade, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Né? Esse é o padrão que deveria de ser. Se pode estar mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivíeis no mundo tais como? Ele vai dizer, ó, você se libertou, o Senhor te libertou, o Senhor foi lá e te resgatou dessas ordenanças, né, a qual colocava um jugo sobre você. Havia um jugo sobre você que não te deixava ser livre em Cristo, mas aí você recebeu Jesus como Senhor e aí estão fazendo, né, do corpo de Cristo um jugo de novo. Olha só, não toque, não proves, não manuseeis. Tudo estereótipo, tudo estereotipado, as quais todas perecem pelo uso. Coisas externas que as pessoas acabam dando valor em detrimento ao verdadeiro, ou melhor, em detrimento à verdadeira santificação que parte de dentro para fora. Ó, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homem. Então, tudo isso é doutrina de homem. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Parece que é sabedoria, mas não é. Em devoção voluntária. São pessoas que procuram fazer com que aquelas que estão sobre a sua liderança obedeçam à voz daquele líder com pretexto de humildade, aparência de sabedoria e devoção humana. Humildade, ó, isso aqui é pretexto. Humildade e disciplina do corpo, ou seja, estão querendo disciplinar o corpo com regras de homens. Estão querendo fazer com que a pessoa se torne uma aparente humilde com doutrinas de homem. Estão querendo fazer com que ela, no estereótipo, se torne uma pessoa que parece ser uma pessoa que tem um devocional com Deus, uma humildade com Deus, mas com pretextos de homens. As quais, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É para a satisfação da carne. O que é a satisfação da carne? Ao seu bel prazer. Ele tem prazer em ver essas coisas que estão ali para agradar aquele líder. Então aquele líder, quando olha aquela mulher lá vestindo saia, nossa, isso é que é mulher de Deus, mulher de saia é mulher de Deus, né? Então, por questões humanas, por questões carnais, porque de repente isso é uma falha de caráter dele, ele acaba, né, tentando convencer ou induzir as mulheres, né, os homens a agirem assim. Bom, então eu posso me vestir de qualquer forma, né? Então eu posso ir para a igreja de biquíni, né? Então eu posso servir a Deus lá no culto, lá, né, de calcinha e sutiã? Não. Preste atenção. Vamos pegar primeiro os princípios. A primeira coisa que você precisa entender é que existe doutrina de homem, pessoas querendo trazer santificação, mas na verdade
está subjugando as pessoas. Isso está claro? Isso está claro. Tá? Uma outra coisa que também está clara. Em Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, versículo 14, diz assim, ó, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem que se desviam da verdade. Duas coisas, fábulas judaicas e mandamentos de homens. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confesso que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aí ele vai dizer assim, ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Bom, então você vai me perguntar, será que eu posso fazer de qualquer forma? Veja bem, olha, presta atenção num texto que eu acabei de ler. Tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os que são impuros e que têm a sua consciência contaminada. Então, este é o princípio. O primeiro princípio é, nós não devemos seguir ordenanças humanas. Pronto. Segundo princípio, né? Nem tudo é impuro. Tem coisas que são puras, mas porque minha mente está cauterizada, eu acabo fazendo com que isso se torne impuro. Mas a culpa não é da pessoa, a culpa é minha. É por causa da minha mente. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, está lá em Romanos capítulo 14. Se comer carne escandaliza o irmão, não coma. Aí é o princípio que eu acabei de ler de Tito capítulo 1. Amor, paciência. Então veja bem, é errado, né, uma mulher, por exemplo, usar calça comprida, né? Ao meu ver, eu não considero isso como errado. Contudo, se ela for para um local onde isso é escândalo, eu aconselharia a ela não bater de frente. Por quê? Porque ela estaria sendo não um instrumento de cobiça, mas um instrumento de pedra de escândalo. Então, por amor àquelas pessoas, eu aconselharia ela a não ir assim. Esse é o primeiro ponto. Esse é o equilíbrio. O segundo ponto. Então eu posso usar uma bermudinha que aparece tudo aqui. Não, porque aí você estaria se tornando uma pedra de escândalo para o mundo. Você estaria sendo um instrumento de cobiça. Aí quem estaria errado? Você e o cara que te cobiçou. Agora, como a gente trabalha na questão do equilíbrio, e o equilíbrio é o ponto central desse vídeo, é o ponto que é o mais importante, você tem que entender que, às vezes, a roupa que você usa, por mais livre em Cristo que você esteja, aquela roupa pode sim ser um instrumento de cobiça. Você tem que saber conforme você está andando, conforme você está se vestindo. Uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela precisa saber que ela é o templo do Espírito Santo. Porque marcar por marcar, tanto calça comprida como saia marcam. Agora, qual é a diferença? É um homem ficar andando com uma calça que fica ali apertadinha, que aparece tudo, né? Uma calça normal, né? E uma mulher que anda de saia, mas anda de saia curta. Entende? Está usando saia, está usando calça, mas a forma que se usa a calça, a forma que se usa a saia, ambos estão errados. Ou seja, voltamos para o ponto principal do vídeo. Equilíbrio. Equilíbrio. Você veja lá, por exemplo, nos países muçulmanos, que as mulheres andam com uma roupa que só aparece os olhos. Isso é para ninguém cobiçar. Né? Segundo eles, precisa disso? Não precisa. A gente aqui pode olhar o rosto da pessoa e tudo é normal. Né? Então, esse é um outro departamento, que eu acabei até esquecendo de falar, que é a questão cultural. Você vai chegar em uma tribo indígena, vai estar todo mundo lá quase que pelado, mas para eles isso é normal. Agora, se um índio vier para a cidade,
ele não vai, uma índia, ficar quase que nua aqui. Ela vai ter que se vestir, né? Então você percebe que esse é um assunto que ele não se encerra facilmente. Ele precisa de equilíbrio, ele precisa de uma sabedoria, ele precisa de discernimento. Ele não se resolve facilmente. Porque você vai trabalhar com culturas, por exemplo, na Escócia, homem usa saia. É aquela roupa que eu esqueci o nome que eles usam, mas é como se fosse uma saia. E aí? Né? Então, olha quanta coisa envolve essa questão da roupa. Não é simplesmente roupa, porque o homem usa kimono lá no Japão, como se fosse um vestidão feminino. Então percebe que o assunto é mais amplo, ele não pode fechar assim, né? Você pode usar de repente uma base de maquiagem, sim, mas que isto não venha se tornar um escândalo. Isso não venha fazer com que você se torne uma narcisista, um narcisista. Porque você pode acabar partindo para um outro campo que se chama corpolatria. Olha quanta coisa está envolvendo. Escândalo, equilíbrio, né? Instrumento de cobiça, liberdade cristã, doutrina de homem e agora mais um, né? Corpolatria. Então é um assunto muito amplo para se falar em pouco tempo. É até interessante, de repente, a gente falar sobre esse assunto, né? A corpolatria. Pessoas que fazem do seu corpo, né? Como uma espécie de adoração à sua própria beleza. Por isso, narcisismo, que tem a ver com Narciso. Conhece a história? Né? Então preste atenção que isso é muito importante. Né? É um assunto de extrema importância no corpo de Cristo. O equilíbrio. O que vai te definir não é a roupa não define. Contudo, ainda que a roupa não define, a roupa, ela externiza também muitas das vezes o seu coração. Né? Então, tenha um pouquinho de cuidado, né? Porque às vezes você fala assim, mas Deus não olha a aparência. Eu entendo essa questão, que Deus não olha a aparência, em parte. Porque justamente Deus olhar ao coração, é o coração que ele vai olhar. E ele vai ver no seu coração que a forma como você está se vestindo é uma forma para chamar a atenção das pessoas. Às vezes não é, eu vou na igreja para adorar o Senhor. Não, isso aqui é para o Senhor, eu vou me vestir assim para o Senhor. Não, às vezes se veste assim é para que você seja um instrumento de cobiça para as pessoas. Então tome cuidado com a forma como você se veste. Ore, tem pessoas que precisam orar para saber se a forma como ele se veste realmente agrada a Deus. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.